A importância, os impactos e as ferramentas para se conseguir sustentabilidade nos negócios. Esse é o tema de hoje, no Rumo Certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está conosco para essa conversa Daniel Cortes, ele é CEO da Energy Solar. Daniel, um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado. O prazer é nosso de estarmos aqui com essa oportunidade. Espero contribuir com algumas informações que sejam interessantes ao nosso querido telespectadores. Com certeza serão, com certeza vai contribuir. Eu queria, antes da gente entrar no tema sustentabilidade propriamente, conhecer um pouquinho da sua trajetória, Daniel, e do trabalho que você desenvolve na Energy. Maravilha. A Energy, nós iniciamos o nosso trabalho em 2018 buscando levar soluções para a área específica, que foi uma área agrícola, que é uma área bem deficiente de recursos elétricos. Então, na época que a gente começou a trabalhar, buscando levar essa solução para os produtores rurais, e vimos a necessidade de ampliar a solução também na área urbana. Então, quando a gente pensa em levar essa economia financeira e sustentabilização em relação à parte do meio ambiente para o produtor, menos agressão ao meio ambiente, então nós buscamos essa ampliação comercial, certo? E dentro desse espaço eu comecei projetando alguns projetos para levar a parte de cooperativismo para o produtor. Porque não só a gente levar a questão financeira, levar também a oportunidade de buscar a parte de convívio, tanto nosso quanto dos vizinhos, levando para que possam ter o espírito de cooperativismo. Então, dentro da empresa, eu busco sempre fazer a parte de expansão, levar aquela questão social, a parte humanitária, humanizar aquele atendimento. Então, quando a gente fala em trabalhar com a parte renovável, não é só simplesmente entregar uma solução de energia ou simplesmente vender placas solares, né? Então, a gente busca levar a solução de crédito, eu vou atrás de créditos internacionais, a gente tem vários fundos internacionais, temos várias parcerias bancárias, traz dia de campo para o produtor rural, traz o dia do empreendedor, quando a gente faz um investimento, uma energia renovável para o empresário, quando a gente vai fazer a entrega, a gente traz os vizinhos, mostra, explica as vantagens, os benefícios. Então, esse trabalho é o que eu faço dentro da empresa. Certo, a gente está falando aqui de uma ferramenta de sustentabilidade que é a energia renovável, né? O expertise da Energy Solar é instalação e de desenvolvimento de projetos de energia solar, né? Esse é um ponto principal. E aí abrange, quando a gente fala de sustentabilidade, toda essa questão social e ambiental também. Primeiro, vocês estão instalados aqui no Distrito Federal? Exato, no SIG. No SIG é um setor industrial... Gráfico aqui de Distrito Federal. Vocês nasceram no entorno, em Planaltina, é isso? Eu nasci em Planaltina, sou planaltinense. A empresa nasceu no Sudoeste, certo? A empresa ampliou o espaço lá no edifício Barão do Rio Branco. E temos obras hoje com mais de 2 gigas instaladas pelo Brasil. Isso. Dentro da Amazônia, ao Nordeste, Sul e Sudeste, obras instaladas desde a área agrícola, a área comercial e residencial. Então, formamos uma potência grande. Você fez uma referência grande ao agro, porque o agro é um segmento onde a energia solar e implantação de usinas tem mais desenvolvido? Exato. No agro, por mais que seja a mola propulsora do Brasil, o agro, o Brasil não era a potência que nós somos a nível mundial, e o déficit energético dá-se ao grande crescimento da parte agro. Então, o agro vem crescendo, vem ampliando de forma agressiva, o qual o mercado cativo não consegue crescer de forma paralela ao crescimento do agro. Com isso, começa o déficit. E qual é a solução para o Brasil ainda não ter entrado num colapso nacional? Foi exatamente a energia renovável. Então, como entrou a energia solar e entrou a energia eólica, e isso vem se ganhando popularidade e crescimento, foi a solução para nós estarmos hoje ainda crescendo com o agro. Energia solar em maior dimensão do que eólica, né? Maior dimensão hoje. Tá. Não, hoje nós temos uma potência e uma aceitabilidade, um crescimento superior à eólica no Brasil.
Certo. E aí, bom, do agro, mas também no meio urbano já existem muitos projetos desenvolvidos, há uma demanda grande também por propriedades particulares pelo uso de energias renováveis. Como é que é esse mercado? Exatamente. Para o mercado renovável, em termos de residência, a procura está grande. As pessoas estão sempre com a renda que não é tão satisfatória a nível nacional, né? A renda que a família tem não é tão grande e o gasto de energia elétrica ela é um mal necessário. Sem internet, sem energia nós não vivemos hoje, não comunicamos. E tem tido uma procura cada vez maior a nível nacional em termos de projetos residenciais, assim também como os comerciais, entre outros. Então, vem sim crescendo de forma agressiva. Por quê? Além de estar ajudando o meio ambiente, diminuindo o efeito estufa, nós estamos também aumentando ali o valor imobiliário daquela residência, que varia de 10% a 30% a mais no valor imobiliário. Ah, é? Tem uma valorização do imóvel a partir de uma instalação de uma usina? A partir do momento que faz a homologação daquele sistema, naquela residência, se a residência vale R$500 mil, ela, em caso de comercializar, de vender aquela residência, vai ter um acréscimo aí que vai variar de 10% a 30% sobre o valor do imóvel, redução do IPTU, além de possível redução parcial ou integral no imposto de renda daquela pessoa. Então, isso traz uma vantagem para quem está investindo, desde que seja residencial ou não, a questão de benefícios a mais que o governo proporciona. Ótimo, vamos falar ainda mais desses benefícios, mas eu digo, vamos puxar para os negócios. E aí, para os pequenos negócios ou médios, qual é a viabilidade de se instalar uma usina em cima de uma loja, para uma loja, digamos, aqui tendo como exemplo? É um projeto, existem projetos viáveis para todos os perfis, todos os níveis, até financeiros? Existe sim. Quando falamos, por exemplo, de uma padaria, um comércio bem popular, uma padaria que consome em média R$5 mil por mês de energia. Quando fazemos o projeto e projetamos para que aquela conta seja praticamente zerada, ela não zera 100%, não deixa de pagar 100%, por um único fato. Quando fazemos a instalação on-grid para atender a demanda de consumo daquele empreendedor, daquela padaria, por exemplo, a taxa mínima da concessionária não é possível deixar de pagar, porque senão corta-se a energia, não tem como fazer a injeção da energia produzida e transformar em crédito para abater no consumo, certo? Então, quase 100% é abatido. A energia gasta, ela para de existir, mas a taxa mínima continua existindo, não tem como tirar. Por isso não é 100%, mas uma padaria que gasta R$5 mil por mês, nós fazemos um projeto de viabilização dentro dos parâmetros da Lei 14.300, que é a lei que vigora o sistema solar hoje, dentro dos parâmetros de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, certo? Fazemos a instalação, zeramos aquela conta, deixar de pagar R$5 mil por mês, isso quer dizer que ao longo de 12 meses nós temos a economia de R$60 mil. R$60 mil de economia para esse empreendimento pode resultar na ampliação, na compra de novo maquinário. Ele pode, inclusive, economizar e poupar parte dessa economia que ele vai ter. Então, aumenta-se a possibilidade de crescimento do comércio, seja ele qual for, quando se para de gastar com energia e tem sua autoprodução, ele vai crescer, ele pode ampliar, além de cuidar da natureza. Certo. Mas em quanto tempo o projeto se paga? Essa economia, ela paga o projeto em um ano não, né? Em um ano não, mas em 2,8 anos. 2 anos, quase 3 anos, né? 2,8. Então, são 36 meses? 36 meses, exatamente. Essa é a ideia, então. 36 meses dá 3 anos, né? Então, quase 3 anos, dá 2,8 anos. Mas esse cálculo se deve fazer aqui, a grosso modo, a gente está fazendo aqui, né? A grosso exemplo modo. de uma padaria que gasta hoje R$5 mil de energia, se instalar um projeto, esse projeto, além da economia que vai ter ou não gasto dos R$5 mil, em 3 anos no máximo, ele se paga.
Agora, essa economia é imediata? Instalou a usina no primeiro mês ou é um processo que ela vai aos poucos economizando? É um processo. Vamos lá. Quando já há o consumo da padaria, quando estamos dando como exemplo, já houve o consumo antes da gente fazer a instalação. Quando fazemos a instalação, fazemos o que chamamos de homologação do sistema, essa homologação vai precisar de 30 dias de geração. Digamos que a data de leitura seja dia 1º, e nós homologamos dia 1º. No dia 1º do mês, em relação ao mês passado, ele vai ter uma conta a pagar, que é do uso do mercado cativo. Do dia 1 ao dia 1 do mês seguinte, ele já gerou os créditos suficientes para não pagar mais. Então, a partir do momento que a gente faz a homologação e se tiver 30 dias de geração após a homologação, no mês seguinte ele já deixa de pagar. Normalmente, a pessoa tem no primeiro mês, porque geralmente não coincide a data de homologação com a data de leitura da conta, então ele, primeiro mês após a homologação, abate parcialmente e no segundo mês não tem mais conta a pagar. Ótimo. O trabalho de vocês não é só a implantação do projeto num empreendimento, numa casa, enfim, né? Há uma continuidade desse trabalho. Eu pergunto porque um projeto desse, uma usina, tem muita manutenção? Como é que acontece o depois? Então, a maior manutenção de um sistema fotovoltaico chama-se lavar. Todo mês recomendamos e treinamos o nosso cliente, inclusive damos um curso preparatório para que o cliente possa estar ele mesmo lavando, para evitar gasto com empresas que fazem limpeza, que cobram caro, certo? Então, a maior manutenção é a limpeza e nós acompanhamos o nosso cliente por quase 25 anos, que é o tempo de vida útil das placas. Nós temos um sistema, um software, onde todos os clientes acompanham em tempo real a produção. O cliente tem todo o acompanhamento de pós-venda que nós temos. A cada 15 dias tem um dos nossos consultores internos, entra em contato. Se porventura dá um pico de energia, acusa no nosso sistema que aquela usina está com algum problema, podendo ser falta de internet, pico de energia, pode ter sido uma chuva, caiu um disjuntor ou algo semelhante, e qualquer coisa, qualquer anomalia que venha acontecer naquela usina, chega na nossa central. Imediatamente, um consultor liga para o cliente para saber o que está acontecendo, se precisa de um técnico nosso, se pode ser resolvido online, remotamente. Isso é todo santo dia, é feito esse acompanhamento de todas as usinas. Ótimo. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, Daniel. Aí na Sim. sequência, vamos falar um pouquinho mais ainda sobre os benefícios do investimento em energia e sustentabilidade, nesse caso aqui a gente puxando para energias renováveis, e para uma outra vertente também dos negócios, que é para além de redução de custo e benefícios aí na conta de luz, digamos, tem esses benefícios também para a imagem da empresa e redução de custos de outras maneiras, como você citou em alguns municípios com o IPTU e até no imposto de renda, mas tem também uma vertente de investimento, né? Exatamente. Há hoje um mercado de investidores em energias renováveis. Como é que é esse mercado e como funciona? Mas convido para a gente fazer um intervalo rapidinho, seguindo essa conversa na sequência. Maravilha. Combinado? Até mais. Combinado? Com você de casa também? A gente volta com esse assunto no Rumo Certo já já. De volta com o Rumo Certo, digo mais uma vez, muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos falando hoje de um tema importantíssimo, é mais do que tendência, já é atual, de sustentabilidade nos negócios. E aí, tendo como base para essa nossa conversa, energias renováveis. Está aqui comigo Daniel Cortes, o Daniel é CEO da Energy Solar, uma empresa especializada não só na implantação de uma usina solar numa propriedade, num negócio, mas de todo um projeto e acompanhamento, como você falava, né? Daniel é expertise no assunto, porque tem todo conhecimento de mercado também. E aí, Daniel, na passagem de bloco, a gente fez uma provocação para além dos benefícios de redução de custo, ou numa propriedade, ou numa empresa, ou numa casa,
há um mercado também de energias renováveis, de investimento, de investidores. Como é que é esse mercado? Me fala como é que é a demanda por esse mercado também e viabilidade. Quem investe em energia solar hoje em dia ou em energia renovável? Isso é um tema bem abordado no nosso dia a dia. A procura ela é agressiva por causa da rentabilidade alta que se tem. Quem pode investir em energia renovável? Qualquer pessoa, seja empresa, seja pessoa física que tem um bom nome, que zela por um bom nome, que tem uma boa reputação na parte financeira, que compra e tem um nome limpo, vamos dizer assim. Essa pessoa pode estar empreendendo com capital próprio ou com recurso o qual disponibilizamos. Nós temos parceria com alguns fundos internacionais e com alguns bancos nacionais, o qual dispõe de recursos para esse tipo de empreendimento. Por que ele é tão acessível assim? Não é porque os bancos são bons. Na verdade, o empreendimento ele é atrativo, tanto para quem está emprestando dinheiro, quanto para quem quer empreender com capital próprio ou não. Por quê? Quando a gente vai fazer um empreendimento em energia para o comércio, nós pensamos no retorno. Ele é mais viável comparado a quê? Vamos dar um exemplo. Digamos que a pessoa invista em bolsa de valores, que não é minha expertise. Se for um rendimento de 1,4 a 1,8, acredito eu que deve estar essa faixa de lucratividade, que não é um dinheiro pouco. Tem comércio que a gente trabalha no varejo com menos de 1% de rendimento. Então, dentro do segmento de energia renovável, nós, por exemplo, temos um PPA no Rio de Janeiro que dá um retorno de 3,3% sobre o investimento. Muito grande. Então, são negociações com comercializadoras que temos no Rio de Janeiro. Temos outras negociações no Brasil com PPAs, que é o retorno financeiro, né, a 2,8, a 3, 2,9 de rendimento ao mês. Esse investimento ele é atrativo por causa do retorno financeiro, baixa mão de obra, não requer uma quantidade grande de pessoas trabalhando, ou seja, fácil manuseio. Normalmente, quando nos procuram, a gente faz a usina do início ao fim, desde a pavimentação à comercialização. Já entregamos a usina comercializada, certo? Isso dá para quem está investindo uma segurança e dá uma segurança para quem está emprestando dinheiro. Mas são grandes projetos, Daniel. Qual é a viabilidade para um investidor pequeno no mercado? Vamos supor um cidadão comum que não é um investidor, escuta e lê sobre o assunto e tem interesse e nos procuram, certo? Esse possível investidor, ele vai investir aonde lhe cabe. Um exemplo, meio mega, 500 kW pico. É um projeto que vai estar em torno de R$2 milhões, 1,9 milhão, 2 milhões instalado, certo? Esse investidor, um cidadão comum que não é um investidor e quer ser investidor, nós vamos dar toda a assessoria de como investir, de como fazer como ser um investidor fotovoltaico de energia renovável. A gente vai estar facilitando a questão de crédito para ele, viabilizando o sistema para ele, que a maioria dos investidores não querem estar investindo do capital próprio, desde que se tenha um crédito com juros baixos, certo? É mais viável. Então, é possível sim, desde uma pessoa comum a um investidor profissional. E é um investimento conservador? Extremamente conservador e, digamos, até brincamos, é melhor ter uma pequena usina em seu nome, gerando e comercializando, do que a própria aposentadoria. Interessante, curioso, não é? É um potencial que a gente tem. E falando em potencial, eu digo de disponibilidade de solar, inclusive. Os projetos têm viabilidade de acordo com a região, ou mais viabilidade, ou mais capacidade de desenvolvimento de acordo com as nossas regiões do país? Eu digo que a gente tem mais disponibilidade de sol no norte e nordeste, menos talvez no sul. Interfere e muito e como? Interfere sim. Vamos dizer, uma curiosidade para muitos, acham que o sistema fotovoltaico gerado energia através do calor, correto? Muitos até pensam assim. Na verdade, o calor excessivo até inibe a produção. Como é que se produz energia? Através da radiação solar. No sul, nós temos menos irradiação.
Vamos falar em porcentagem para ficar mais fácil? Digamos que no sul, é uma porcentagem de 120% da irradiação para transformar a energia nas placas. Já no Nordeste, nós temos 135%. Então, em termos de porcentagem, fica um pouco mais fácil de compreender a diferença. Não é tão grande, mas influencia muito no projeto. Nós temos o melhor índice solar no Nordeste, com 6 horas dia. Aqui no Centro-Oeste, 5 horas e meia dia, enquanto nós perdemos no Sul com quase 5 horas, 4 horas e meia, 4,6 horas dia no Sul. Essa diferença interfere sim no custo de projeto, na viabilização, certo? Então, são fatores que são observados na hora de projetar, de acordo com cada região. No retorno também, então? No retorno pode ser um pouco mais ou um pouco menos, certo? No Nordeste, Norte e Nordeste, as usinas dão mais rentabilidade do que no Sul, porque produz menos radiação. Então, naturalmente, ela vai ganhar menos, porém, extremamente rentável. Mas tem algum outro fator, para além da questão climática, eu diria? Algum fator de infraestrutura, por exemplo, que interfere também na instalação de uma usina, de um projeto? Sim. A questão do terreno, quanto mais plano ele for, menor custo nós vamos ter. Porém, vamos colocar em consideração uma área produtiva de soja, de um fazendeiro que quer fazer um investimento lá. E ele tem uma área improdutiva, cheia de cascalho, uma área mais morrada. É mais viável nós projetar naquela área improdutiva, apesar do custo ser um pouquinho maior, mas ele não vai interferir na sua área produtiva. Quando é essa questão de avaliar o solo, avaliar o terreno, isso interfere sim no resultado final, que a gente chama de PPA, que é o retorno, né, financeiro. É preciso, então, trazendo de novo para o agro aí, a disponibilidade de uma área, mas não necessariamente, né? Que muitas das usinas e instalações são em cima das estruturas que se tem, de telhados também, não é não? A gente vê as duas formas. O que define uma ou outra? Num galpão de avicultura, por exemplo, é muito comum a gente ver uma instalação de placas de usina, enfim, mas também se vê aí como na lavoura, talvez mais no chão. O que define uma ou outra área? Como é que funciona? Vamos lá, quando a gente fala colocar em cima do telhado, existem alguns fatores de risco. Primeiro, tempo de trabalho. A usina do telhado ela é muito mais barata, chega a 30% mais barato do que uma usina montada no solo, por causa de questão de estrutura. A estrutura de solo é feita de aço galvanizado e não é barato. Já a estrutura de telhado já não vai o mesmo material, o material mais barato. Apesar de ser alumínio, mas é mais barato. Só que no telhado, o risco de um profissional da granja, por exemplo, cair do telhado, se fraturar, o risco de trabalho é grande. Subir no telhado mensalmente para lavar, muitos acham desafiador, apesar que termos sistema automático de limpeza. Nós já montamos sistema de granja, inclusive... Já no projeto. Já montado no projeto, um sistema automático que todos os dias, por 10 minutos, ele lava sozinho. É um custo maior, é evidente, mas enfim. Mas não encarece tanto. Para granjas, para galpões, a gente tem feito já dentro do projeto de forma inclusa e já faz com sistema de limpeza automática. Né? Requer alguém subir para avaliar e olhar se está realmente limpo. De vez em quando, esporadicamente, durante o ano, é bom 1 ou 2 vezes subir para olhar, certo? Agora, no solo também, eu já vi em alguma situação no meio rural de não inviabiliza de todo o uso daquela área, né? Pequenos animais, por exemplo, eu já vi circulando e pastando embaixo de estruturas. Isso é possível também, não há nenhuma restrição, limite de todo. É possível consorciar a pecuária de pequeno porte no meio de uma usina. É possível montar um sistema fotovoltaico em cima de lagos, lagoas, em cima do mar. É possível montar. Né? No Brasil já está crescendo essa tendência. Inclusive produtores de camarão usando o mesmo espaço e produzindo também energia para comércio. Ótimo. Bom, Daniel, o nosso tempo aqui é curto e corre, aliás. Eu queria só sintetizar essa nossa conversa toda, para além da tendência, há uma tendência de mercado, de instalação cada vez mais, para redução de custo e benefício para propriedades e para negócios de energia renovável, né? E eu queria o seu recado nesse sentido, assim, do quanto é importante se pensar nesse investimento
porque para os negócios, para além da redução no caixa, mas tem toda essa questão da imagem do negócio, né? Da sustentabilidade que vai para além do financeiro exatamente. Só para a gente sintetizar essa conversa do quanto é importante o empresário se pensar nessa possibilidade sustentável. O atentar em relação à energia renovável, primeiramente, eu acho que antes de pensar na parte financeira, é pensar no aquecimento global, que o qual vemos diariamente várias situações acontecendo a nível mundial. Então, a energia renovável veio para nos ajudar na redução do aquecimento global, na diminuição dos desmatamentos para a construção de hidrelétricas, né, de termoelétricas, inclusive termoelétrica que joga na atmosfera quilos e quilos de CO2. A energia renovável também ela vem para cuidar do meio ambiente. O investidor, o empresário, o dono de uma casa que tem ali, pensando no meio ambiente, por forma consequente, ele está se ajudando financeiramente, está dando uma ideia aos seus filhos de reduzir os nossos impactos que causamos no nosso mundo. Então, vem para ajudar o meio ambiente, ajudar a pessoa a crescer dentro da parte social, com os filhos, da parte ambiental também. Tem um propósito nesse negócio, né? Está se fazendo a nossa parte. Fazer a nossa parte que deixamos de fazer ao longo dos séculos. Maravilha. Daniel Cortes, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no Rumo Certo. Foi um prazer enorme conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso cada vez mais nos seus negócios. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, e muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente. Foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Um forte abraço e até mais.